Fala, piazada! Aula hoje de redação, professora Denise aqui do Colégio Semeador falando com vocês, professora de literatura e de redação. E a aula de hoje é para falar sobre as competências avaliativas do Enem. Então, bora lá! Como vocês sabem, né, a redação do Enem vale 1000 pontos. E ela é composta por 5 competências, onde cada uma delas vale 200 pontos. Então, eu vou falar rapidinho sobre essas 5 competências hoje aqui nesse vídeo, justamente porque depois eu vou me aprofundar um pouquinho mais em cada uma delas, tá? Especialmente na competência 2, na 3, na 4 e na 5. Ou seja, em praticamente todas elas, né? Por quê, gente? Porque cada uma delas é preciso destrinchar e é a partir delas que a gente vai tirar várias dicas. Então eu vou dizer quais são, o que o Enem leva em consideração, o que é importante ter no seu texto. E aí depois a gente vai se aprofundar em outros vídeos futuros falando um pouquinho sobre cada uma delas. Beleza? Vamos começar então. A primeira competência do Enem, gente, é a competência número 1, que diz respeito, que vai exigir de você, né, a ideia de demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. E o que seria isso? Basicamente, é você relativizar a importância que a gramática normativa possui. E o que é a gramática normativa? É a gramática padrão que a gente conhece, tá? Nós sabemos que o Brasil tem uma variedade gigante, imensa de sotaques e de línguas portuguesas, né? O Brasil é enorme, isso é muito incrível, isso é muito legal. Essas variantes linguísticas, elas vêm dos mais diversos motivos culturais, regionais, isso é incrível, tá? Só que a competência número 1 vai avaliar justamente se você conhece a modalidade formal da língua. Então é aqui que você vai ter que prestar atenção um pouquinho, além de aspectos gramaticais, grafia, ortografia, acentuação, pontuação, você vai ter que tomar cuidado se você traz alguma gíria, alguma palavra que é regional, né? Porque isso pode causar uma certa confusão ali no corretor. É claro que os corretores são professores de língua, né, gente? Então eles sabem que existe mandioca, macaxeira e aipim, né? Que os três querem dizer a mesma coisa. Mas ainda assim é mais legal que você leve para essa modalidade formal da língua, tá? Mas ó, se você colocar lá aipim também, tá valendo, tá? Não tem problema não. Isso aí também é um mito que a galera, ai meu Deus, coloquei aipim. Será que ele vai saber que é mandioca? Gente, ele vai saber. Mas em todo caso, a competência número 1 vai avaliar se você conhece a língua portuguesa formal. Ou seja, essa modalidade de escrita formalizada que nós estudamos na escola. Então, é justamente avaliar se você consegue articular as palavras da língua portuguesa conforme você aprendeu a sua vida toda. Então, é aqui que vai pesar. Se você sabe acentuar, se você sabe a ortografia e a grafia das palavras corretas, ou seja, é a gramática normativa, né? A famigerada gramática ou, enfim, né, uma matéria aí de língua portuguesa. Uma coisa que eu só queria comentar aqui rapidamente é que eu ouço muito, tem muito aluno meu que vem assim e fala assim, ah, professora Denise, eu tô tranquilo com redação porque eu escrevo bem. Eu falo, bacana, massa, deixa eu ver teu texto aí então, vamos ver, né, qual que é esse texto, já que você falou que você escreve bem. E aí, quando eu vou avaliar o texto, de fato, está assim uma gramática, uma língua portuguesa impecável. Ele colocou acento em tudo, ele sabe a ortografia correta, ele sabe usar as vírgulas, né? E tá assim, lindo, tá bem feito, tá bem escrito. Só que os argumentos são horríveis. Então, assim, sabe? Cheio de senso comum, e nós sabemos que senso comum é uma droga. Fracão, não convence ninguém, aquelas ideias, blá, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? Eu não tô querendo dizer também que se você colocar um argumentaço incrível, lindo, maravilhoso e colocar, sei lá, né, pássaro com C cedilha, que isso vai ficar legal. Claro que não, mas o corretor vai falar, poxa, vou ter que descontar uma notinha aqui na competência número 1. Ao mesmo tempo, tem aquele aluno também que diz, professor, eu sou péssimo em redação, horrível, sempre fui mal em português, na escola, meu Deus do céu, não sei escrever. Aí você vai ler, o cara tá cheio de ideias incríveis, ideias diferentes, argumentos diferentes, só que, de fato, a gramática dele deixa a desejar, porque ele escreve muitas palavras com ortografia errada, vírgulas não existem, né, no texto, ponto final também não, acento nunca nem vi. Mas as ideias são boas, então aí também é um problema. A gente precisa equilibrar aí para poder conseguir, né, gabaritar 5 competências e você tirar 1000 aí na redação. Beleza, gente?
Então, tome muito cuidado, gramática importa, tá? Mas ela não é tudo. Você também precisa se preocupar com as questões relativas ao poder de argumentação e de persuasão, porque é isso que você vai precisar nas outras 4 competências, beleza? Vamos falar da segunda, então, que é compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Ou seja, gente, aqui é que a gente tem aquele pulo do gato que muita gente fala pra mim: ah, professora, eu gostei desse tema. Eu falo, beleza, que bom, né, que você gostou, legal. Mas e aí, o que você argumentou? Aí o aluno começa a falar, ele não argumentou nada em favor diretamente daquele tema. Por quê? É aqui que tem aquele medo, né, que vocês têm, geralmente, vocês alunos, de fugir do tema. E a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou dizer por quê. Mais importante do que compreender o tema central, gente, é você entender a proposta da redação. Ou seja, como que ela está estruturada, o que aquele texto quer de você. Então lá, um exemplo lá dos temas do Enem, dos Enems aí anteriores. Caminhos para combater a intolerância religiosa. Ok, o tema é intolerância religiosa, bacana. Mas a proposta pede para você trazer os caminhos para combater essa intolerância religiosa. Perceba que o posicionamento direcionadinho do Enem, ele já está ali, caminhos para combater a intolerância. Então eu interpreto o quê? Que a proposta desse texto quer que eu traga os caminhos para combater. E às vezes o aluno vai lá e fala o texto inteiro só de intolerância religiosa, que ela existe, que ela é ruim, que ela não é legal, que pena. Só que ele não está trazendo os caminhos, ele não entendeu a proposta. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? Às vezes o aluno fica muito apegado com o tema, socorro, tema. E, na real, ele precisa trazer a proposta, ele precisa compreender aquilo que a proposta diz, que o enunciado quer de você. Então, por exemplo, do ano passado, tema do Enem 2019, democratização do cinema no Brasil. Aí eu vi uma galera saindo falando, feliz, deitei, né? Falei do cinema. Deitou e chorou, né? Porque falar do cinema, tudo bem. Só que tem que tomar um leve cuidado, porque a proposta era democratização do cinema, ou seja, torná-lo democrático, torná-lo acessível. Então, gente, a competência número 2 vai avaliar se você compreendeu o tema e a proposta. E olha só o que está escrito lá, né, no manual do candidato nessas questões relativas às 5 competências. Diz o quê? Que você vai ter que trazer outras áreas do conhecimento para desenvolver essa proposta. Então é aqui que pesa aquela questão do conhecimento de mundo, que a gente falou lá no primeiro vídeo, que é muito importante você conhecer outras áreas do conhecimento, filosofia, história, sociologia, e você tentar trazer essas outras esferas para dentro do seu texto. Não só também, viu, gente? Áreas das exatas e biológicas também você consegue trazer ali para embasar o teu argumento e fortalecer ele. É a competência número 2 que vai avaliar essa questão relativa à proposta. Beleza? Competência número 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Aqui, gente, eu diria que eu acho que é a competência que é mais necessária de ser trabalhada no texto, tá? Porque, pela minha experiência, né, eu percebo que os alunos têm muita dificuldade aqui na competência 3, a galera dá uma balançada aí, porque é aqui que você vai precisar trazer os fatos, né, para justificar o seu ponto de vista, a sua opinião, que ok, você pode transparecê-la, lembrando que essa opinião ela precisa ser baseada em algo, né, opinião, beleza, achismo, a gente tá cheio por aí. Só que se essa opinião vem baseada em um fato, né, porque nós sabemos, né, não se refuta fato com opinião, eu percebo, né, os pôneis atrás de mim, não se refuta fato com opinião. Mas você pode ter uma opinião que vai ser baseada em fatos, em números, em dados, em pesquisas, em fatos históricos, em questões que de fato ocorreram, que aconteceram, e você fortalece essa opinião com isso. Então, essa competência número 3 é que vai avaliar o que você vai trazer para fortalecer esse argumento. Então, por exemplo, professora, vou usar esse dado aqui. Segundo o IBGE, 30% da população brasileira não possui saneamento básico. Legal, dado incrível, poderoso, tem a fonte correta, tem esse número aí, essa porcentagem. Legal,
Só que daí o aluno, ele só joga ali e tchau. Ele já começa um novo parágrafo. Eu tô lendo e tô lá, né? Tô lendo, porque conforme aponta os dados do IBGE, eu falo, meu Deus, já usou corretamente aqui um conectivo, trouxe uma fonte, os dados do IBGE, 30% da população brasileira não possui saneamento básico. E eu, rapaz do céu, ele colocou a porcentagem. Meu Deus, uau! E aí, ponto final, ele vai pro próximo parágrafo. Daí eu fico, volta. Porque ele não explicou, ele colocou esse fato, ele colocou esse dado, é um argumento muito legal, é uma ideia muito boa, só que não desenvolveu. O que isso quer dizer? Não adiantou nada, tá? Então, gente, essa ideia, você tem que trazer esse elemento de fora, mas você precisa desenvolver esse argumento, senão você vai ficar ali patinando, vai ficar no mesmo lugar. Tá? Então, porque quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, não sei o que. Legal, bacana, que legal, olha só, ele sabe que a Segunda Guerra Mundial aconteceu no ano X, com os países X e lá. Mas, e daí? Como que isso vai ser favorável ao fortalecimento do seu ponto de vista? Gente, lembra lá do projeto de texto? Você pegou a proposta e o tema, você se posicionou, você elencou argumentos para justificar o seu posicionamento. Então o texto é seu. Você precisa trazer elementos que fortaleçam esse ponto de vista que você teve, para que eu, como corretora, possa ler e falar, rapaz do céu, me convenceu. Ele disse, o posicionamento dele é esse, saneamento básico é necessário e é vergonhoso que muitos estados, muitas regiões brasileiras não possuam. Conforme aponta os dados do IBGE, 30% da população brasileira não possui saneamento básico. Fecha aspas, né? Porque você trouxe os dados do IBGE. Ou, enfim, se você não citou a fonte direta, você só lembrou, pode usar sem as aspas também. Mas aí você colocou uma vírgula lá. Isso demonstra que blá, 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 blá. Então, justifique esse fato que você trouxe, esse dado, esse número, essa porcentagem. Ou a própria opinião, defenda ela com elementos que vão ser poderosos no texto. Beleza? Competência número 4 agora. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aqui, gente, leia-se nessa competência 4, coesão e coerência. Tá? Então, é a utilização de elementos coesivos, de conectivos que consigam fazer a ligação no seu texto. Eu sempre digo isso, elementos coesivos, eles são amarras no texto, sabe? Você amarra um parágrafo no outro, dentro do parágrafo você amarra as orações, né, as frases, e você consegue construir esse argumento de uma maneira que seja poderosa, que seja coesa. Sabe que tem começo, meio e fim, aquele negócio que vai encaixando as pecinhas do Lego e faz todo sentido dentro do texto? Só que, tem que tomar cuidado com uma coisa. Não é porque a professora Denise falou que é legal usar conectivo que você vai encher de conectivo aleatório, entendeu? Enfim, portanto, percebe-se então que entretanto, não sei o que, no mesmo parágrafo, aqueles conectivos tudo fora de ordem. Porque, a competência 4 é clara. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos. Não é demonstrar que você sabe que eles existem. É demonstrar que você os conhece. E se você os conhece, significa que você vai saber utilizá-los de maneira correta. Tá, gente? Então, competência 4, ela é relativamente tranquila para quem estuda, né, obviamente, a gramática e a língua portuguesa aí. É usar os elementos de coesão e coerência para você tornar esse texto convincente, bem construído e bem escrito. Aqui muita gente também acaba, às vezes, né, nessa ânsia de usar conectivo, de usar, né, a professora Denise falou, vou usar, rapaz do céu, vou tacar conectivo aqui. Às vezes acaba utilizando de maneira errada. Esse exemplo que eu dei de encher no parágrafo e ficar uma coisa aleatória, estranha, ainda eu diria que ele é menos perigoso do que você usar de maneira muito inadequada. Como, por exemplo, jogar um contudo lá depois que você fez uma afirmação e você mesmo desqualifica a sua ideia. Vou dar um exemplo. Então, vamos seguir nesse aí, do saneamento básico, sei lá. 30% da população brasileira não tem saneamento, o que demonstra que isso é difícil para as pessoas, afinal, trata-se de uma situação precária. Ponto. Contudo, o fato de não ter saneamento básico nos leva a crer, né? Porque não é a primeira pessoa. Leva a crer que é necessário investir em educação. Daí você trouxe outra coisa. Então você colocou contudo ali, e o contudo ele é uma conjunção adversativa. Então o que isso significa? Você está indo contra o que você mesmo escreveu.
É você puxando seu próprio tapete. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? Então não adianta nada usar os conectivos se você utilizá-los de maneira correta. De maneira incorreta. De maneira correta tem que usar. Beleza, gente? Desculpa aí pela gafe. Em todo caso, gente, elementos coesivos vão ser avaliados, né? Coesão e coerência serão avaliados na competência número 4, beleza? E por último, gente, a competência número 5, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Então, vamos lá. A competência número 5, gente, ela diz respeito diretamente ao parágrafo de conclusão, tá? Eu costumo dizer que ele é o parágrafo assim, mais importante porque sozinho, aquele único parágrafo vale 200 pontos. Olha só a importância, hein? A gente vai falar depois sobre a conclusão, vai ter vídeo falando só da conclusão, como eu disse, né? Mais pra frente, mais explicadinho. Mas aqui, gente, só para comentar, é o parágrafo que você precisa trazer uma proposta de intervenção, uma sugestão para solucionar esse problema. Então, olha só, você falou do problema o texto todo. Você tacou-lhe lenha lá, sabe? Esse é o problema, não tem saneamento, blá, 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 blá. Aí você conclui dizendo o quê? Para que esse problema seja resolvido, o governo pode investir em palestras nas escolas, falando da importância do saneamento. Aí o corretor fica, ué, mas como assim, querido? Como que vai resolver o problema da família que não tem saneamento? Dando a palestra tem na escola? Então, crianças, saneamento é muito importante, que pena que vocês não têm. Gente, não dá, tá? Não dá, é ruim. A não ser que você tenha falado algo relativo à educação no teu texto. E você conseguiu, de alguma maneira, amarrar essa ideia ali com a proposta e o tema. Mas senão, gente, você está trazendo uma solução que não encaixa, que não vai ao encontro do que você mesmo colocou no seu texto. Isso é muito comum, sabe? Eu leio muitos textos que trazem conclusões muito bem escritas, elaboradas e tal, mas a proposta de intervenção ali na conclusão não tem nada a ver com o que o sujeito falou durante o texto. Então ele falou de um problema, ele apresentou, ele tacou lenha naquele problema, ele argumentou, mas ele soluciona outro problema. Então não dá, gente. Então você precisa pensar numa proposta de intervenção que vá direto, ó, isso está escrito na competência, tá? Lá, né, nas competências avaliativas está escrito lá. Essa proposta de intervenção, ela tem que ser para o problema abordado no teu texto, né? O problema que você mesmo abordou, que você mesmo argumentou e que você apresentou. E, detalhe, hein? Que respeite os direitos humanos. Então não adianta nada você colocar lá no seu texto, tem que explode todas as cadeias mesmo, as penitenciárias, que para morrer todo mundo a gente resolve o problema. Tá, gente, vamos lá, vamos com calma, né? Também não tô dizendo que os caras que estão lá são, tá? Só tô dando um exemplo aqui. Você colocar lá, explode tudo e mata todo mundo, você tá indo diretamente contra um dos direitos humanos, que é o direito à vida, né? Então você tem que tomar muito cuidado com isso, ok, gente? Em solucionar, trazer propostas interventivas que afetam os direitos humanos. Você vai zerar a competência número 5 se isso acontecer. Então é 200 a menos. É pouco pra caramba 200 pontos, hein, gente? Então tome muito cuidado. Gente, é isso. Essas são as 5 competências avaliativas do Enem, né? E percebam que não é assim, é que nem eu falei lá no projeto de texto, não é assim o bicho de 7 cabeças, entendeu? Conhecer a língua portuguesa, entender a proposta, trazer elementos que fortaleçam isso, saber usar a coesão e a coerência, vai ter aula sobre isso também, e depois solucionar o problema que foi apresentado. Notem, é aquele Lego que eu falei, uma coisinha vai encaixando na outra e você consegue, se você seguir essas dicas aqui, se você seguir esses conceitos trazidos nas competências, você vai conseguir tirar uma nota legal. Beleza? Nós vamos falar sobre isso depois com dicas quentíssimas aí sobre como você usar esses fatos, como usar os dados, vai ter aula de coesão e coerência, vai ter aula sobre introdução, vai ter aula sobre a conclusão, vai ter aula de tudo aqui nesse negócio. Beleza? Essa aula de hoje foi para apresentar de maneira breve as 5 competências que avaliam o Enem. É isso, valeu, muito obrigada e tamo junto. Falou, piazada!